O tema é o outro que espera você. O outro que espera você. O texto que nós vamos conversar é João 4, 31 até o 38. Evangelho de João, que diz assim: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ceifar é colher, né? Nós estamos falando aqui de uma plantação, Jesus está citando isso. E ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, e os discípulos tinham ido buscar comida. Quando eles voltam, eles oferecem para Jesus comida, e Jesus diz assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. O que será que era, né? Que comida seria essa, tão maravilhosa, tão gostosa? Quem será que ofereceu algo para Jesus? Eles ficaram em dúvida sobre o que tinha se passado. E Jesus explica então que a comida dele é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque nós estamos diante de um acontecimento com 2 visões diferentes. Uma humana e outra espiritual. É como o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi uma ação espiritual de Deus. E se nós olharmos com os olhos humanos, nós não vamos entender nada. A gente vai achar que é um bando de gente louca se abraçando, não é? E não compreende que é o Espírito Santo que está agindo aqui no nosso meio. E não de agora. Desde o primeiro momento que nós nos reunimos aqui. E antes, quando os líderes pensaram na maneira de organizar esse acampamento. Há muitas coisas que nos fazem enxergar de um modo diferente de Jesus. Primeiro, a nossa natureza carnal, que precisa morrer cada vez mais. Depois, a maneira como a gente foi ensinado por anos. Por isso que quando nós nos rendemos a Jesus, nos convertemos, fazemos uma mudança de direção, é preciso reconstruir toda a maneira de pensar, de ver a vida. E também, outra forma de influência é pelo meio em que nós vivemos. Quando nós passamos então a assimilar, e às vezes muitas coisas negativas, né? Veja só, nós vivemos numa sociedade digital, em rede, é uma era de compartilhamento, de colaboração. A internet cresceu exponencialmente, né? E nesse mundo cada vez mais tecnológico, a gente nem percebe que está comunicado, conectado, interagindo, sendo monitorado, estando online ou offline, né? E ser digital é quase que uma exigência hoje. E o que acontece? A gente vai perdendo o contato visual. A gente vai perdendo
a chance de abraçar as pessoas como nós fizemos aqui, de chorar nos ombros dela ou dele, de ouvir palavras agradáveis, que até vêm do coração de Deus para ministrar sobre as nossas vidas. E essa aceleração que a gente tem do ritmo do dia a dia faz com que a gente não tenha paciência. É interessante porque aqui o que aconteceu, talvez alguém já tenha ficado impaciente. Fala, e aí? O que vai acontecer? Será que não dá para começar logo? Inclusive eu, né? Perguntei para o Ed, eu acho que é melhor, pela ação do Espírito, vamos deixar a palavra para amanhã, né? Aí o Ed me deu uma bronca. É meu discipulador, né? Não, ele disse, vamos esperar. A gente não tem paciência para esperar. E quando a gente tem um tempinho, o que a gente faz? Tira o celular, o smartphone e vai conferir alguma coisa. A última notícia, a última postagem, algo. Geralmente a gente faz isso e não conversa com as pessoas. Você pode estar no consultório do médico, na sala de aula, até aqui. Quando a turma voltou hoje da conversa nos grupos, quem que estava do meu lado? E eu perguntei, quantas pessoas você acha que estão aqui mexendo no celular agora? Foi você, né, Giovana? Quantas que nós encontramos? Mais de 10 ali, mexendo no celular. Não é errado mexer no celular, mas eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Cada vez mais aproveitar as oportunidades. Quem está feliz são as empresas de comunicação, né? Porque 95% dos municípios, das cidades brasileiras têm comunicação 4G. 130 milhões de pessoas têm telefone móvel no Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. No mundo inteiro, são 7,3 bilhões de habitantes. E há um celular para cada, praticamente. Enquanto isso, 2 bilhões e meio de pessoas não têm banheiro. Não tem banheiro, mas tem celular. Mas tem um smartphone, né? A tendência, para não dizer que é já uma realidade, é que os dispositivos, eles estão cada vez mais registrando os nossos comportamentos e antecipando as nossas necessidades, através disso aí, ó. Internet das coisas, que são os aparelhos conectados usando sensores com a internet, Big Data, volume enorme de dados, inteligência artificial, as máquinas simulando o raciocínio humano, realidade virtual, conecta, entre aspas, fisicamente as pessoas quando elas estão distantes, em outro ambiente, realidade aumentada, que sobrepõe imagens à vida real, né? Alguns games aí com realidade aumentada que a gente já vê. Isso sem falar no surgimento de novas redes sociais que movimentam a internet ou de um novo aparelho que chega para nos seduzir sempre, sempre. Você sabia que o Brasil tem o terceiro maior número de usuários de Facebook do mundo? São 130 milhões de usuários. Perde só para a Índia, tem 300 milhões, né? E para os Estados Unidos, 210 milhões. E o Instagram, terceiro lugar para o Brasil, 64 milhões. E o Instagram tem 1 bilhão de usuários em todo o mundo. 98% dos usuários de smartphone no Brasil estão no WhatsApp. Pouquíssima gente está fora do WhatsApp. Tem alguém que não usa o WhatsApp aqui? Ninguém, né? Então vocês fazem parte desses números aí, 98%. E com isso, a gente precisa ser cada vez mais treinado para desenvolver novas habilidades, novas competências, para a gente não passar notícia falsa, as fake news, né? Para a gente saber se comportar na rede sem se expor demais.
O que acontece é o seguinte, hoje eu conversei com os meninos sobre isso. E citei uma pesquisa da empresa de tecnologia Dell. Fez uma pesquisa com quase 4 mil executivos de empresas de médio e grande porte. E o que foi constatado através dessa pesquisa? Que, fazendo uma projeção para 2030, 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram criados. 85%. E depois nós conversamos lá que isso acaba gerando ansiedade, uma preocupação. E por isso a gente tem que confiar. E dei um cartãozinho, né? Com 3 pontos ali. Confie na direção do Pai. Qual que é o segundo, Regis? Quem que tem o cartãozinho aí? O primeiro é confie na direção do Pai. Ele tem o melhor para nós. E a gente deve fazer a nossa parte, manter essa comunhão, esse relacionamento. As meninas que não pegaram o cartãozinho, não adianta, porque acabou. Mas eu acho que o Ale ainda tem alguns, né? Ou depois a gente manda fazer mais. Essa situação, eu estou contando isso para vocês porque reflete na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos e com as pessoas. Nós ficamos tão envolvidos que a gente perde o foco da missão que Jesus deixou para nós, que está relacionada às pessoas e não à tecnologia. Quem está estudando aí um pouco mais, vê que a ONU lançou uma agenda que chama Agenda 2030, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para o mundo. Desses 17, a maioria são voltados para as pessoas. Até a ONU percebe isso. E nós temos que entender que o nosso foco e o foco de Jesus é e vai continuar sendo as pessoas de carne e osso, gente como a gente. E qual que é a missão deixada por Jesus, né? Para a gente indo fazer discípulos parecidos com Jesus, de todo lugar do planeta, anunciando Cristo, batizando, ensinando a guardar tudo o que Ele nos ordenou, que é esse texto bastante conhecido de Mateus 28, 18 a 20. Eu não poderia vir aqui falar sobre o outro quem, sem deixar de citar esse texto, que é a ordem de Jesus para todos nós. Vamos ler juntos? Toda ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Não parece que essa ordem está deslocada do sentido atual da vida? Mas ela não está. Ela foi dita por Jesus há 2 séculos atrás e continua valendo para nós, para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós hoje. E eu volto naquele texto. Na conversa com os discípulos, Jesus falou de comida. Começou falando de comida. E aí tem 3 lições que estão relacionadas com o outro quem. A primeira delas: tenha comunhão com Deus. Jesus disse que o que alimenta de verdade, o que satisfaz, é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Deus amou o mundo e enviou Jesus para nos salvar. Jesus deixou toda a sua glória, assumiu a forma de servo, tornou-se homem, se humilhou e foi obediente até a morte, e uma morte indigna, morte de cruz.
Então, pela fé em Jesus, nós fomos chamados a ter comunhão com Deus, a servir esse nosso Deus. E fomos amados para amar quem está perto de nós, seja quem for. Quem precisa de alguma ajuda, que esteja ao meu alcance. E o nosso espírito só sossega, só tem paz quando nós fazemos isso. Porque agrada a Deus. Porque nós cumprimos o mandamento em obediência ao Pai. E se Deus fica feliz, nós também ficamos satisfeitos. Nós ficamos saciados. Obedecer a Deus e fazer a vontade do Pai custou a vida de Jesus. Ele precisou se entregar e morrer, como vocês sabem. E vai exigir muito de nós. Um compromisso nosso. A vida no reino de Deus, ela não é brincadeira. Ela não é hoje sim e amanhã não. É uma constância, é uma permanência na presença do Senhor, que extrapola aquilo que a gente passa num acampamento de gostoso, de maravilhoso, mas que quando a gente volta para o dia a dia, para a nossa realidade de escola, de trabalho, Ele continua nos enchendo, porque nós buscamos ao Senhor, e quando nós buscamos, nós encontramos. E Ele segue nos satisfazendo. E quanto mais pessoas estão perto de nós, nós temos oportunidade de contar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas nós ficamos felizes, mais felizes, mais felizes, saciados. Que coisa boa, né? Talvez esteja aqui alguém hoje que na sua escola, por exemplo, você falou de Jesus. Esse cara está aqui hoje. Essa moça, essa menina, que alegria! Tem alguém, Débora? Ainda não, né? Mas vai ter. Se você tem, feche os seus olhos agora e dá graças. Fala, obrigado, Senhor, porque fulano está aqui hoje, a partir de um relacionamento comigo, na minha escola. Feche os olhos e dá graças. E se não tem, você fecha os olhos e fala, Senhor, essa pessoa que eu estou pensando agora, que eu vou encontrá-la a partir da semana que vem, que o Senhor esteja abençoando e preparando para que eu possa conversar, amá-la, contar tudo o que aconteceu aqui e tudo o que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos meus amigos. Aleluia, né? Na verdade, gente, todo mundo quer sossego, calmaria, uma rede, muito dinheiro no banco e uma mulher bonita do lado. Quando eu jogava bola, meu objetivo era ganhar muito dinheiro e ter várias mulheres para escolher uma a cada dia da semana. Mas eu não preciso, porque eu encontrei a minha mulher, a mais linda de todas, que me satisfaz pela vida inteira, né? Gostou, é? Olha, só depois que a gente passa por algumas situações muitas vezes difíceis é que a gente passa a entender algumas coisas espirituais. Eu contei aqui do meu acidente. E eu entendi a partir daquele momento que a prioridade era Jesus. Antes de casar, eu fiz um mochilão e fui para a Europa. O Ed morava lá com a Lília, em Londres, e eu comecei ali em Londres e depois fui para vários lugares, sem a minha namorada na época, né? Mas eu me comportei direitinho, foi uma bênção, né? E teve um país que eu não quis ir, Portugal. Falei, esses caras exploraram a gente, eu não vou naquela terra. Eles que se danem, que se lixem, não vão ganhar o meu dinheiro. Como turista, né? E depois do meu acidente, você sabe onde eu fui parar como missionário? Portugal. E
e tive que amar aqueles portugueses, ora pois, né? Que coisa! E lá estivemos nós. E que bênção que foi! Foi um tempo tremendo para a nossa família. Eu, Cássia, Guilherme e Natan. Sem sogro, sem sogra, sem ninguém para atrapalhar. Desfrutando ali daqueles momentos como família, das dificuldades, superando juntos os problemas. Foi uma época maravilhosa, que eu não tinha planejado, mas que Deus permitiu que acontecesse. Isso acontece quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós nos abrimos para Ele, Ele nos dirige, Ele nos conduz, Ele muda as situações, Ele faz prevalecer o plano dEle. Quando nós entregamos a Ele os nossos, porque os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos, os caminhos dEle são mais altos do que os nossos, e são pensamentos de paz que Ele tem a nosso respeito. Esse é o nosso Deus. E algumas pessoas na Bíblia, a gente sabe que assumiram esse compromisso, pagaram também o preço, como Jesus, não é? Sofreram para fazer a vontade dele. Vocês sabem da história, por exemplo, do Estevão. O Estevão era um dos diáconos no começo da igreja, no primeiro século depois de Cristo. E ele falou para os chefes da sinagoga e para o povo o seguinte, que durante toda a história eles perseguiram e mataram os profetas, inclusive Jesus, a quem eles tinham traído. Você acha que esses caras ficaram felizes? Gostaram do que o Estevão fez? Com coragem, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus, que estava à sua direita, foi apedrejado, foi morto, fazendo a vontade de Deus. Outro diácono, Filipe, estava tão antenado lá em cima que um anjo do Senhor mandou ele para uma estrada deserta entre Jerusalém e Gaza. Essa Gaza aí mesmo que você vê na televisão, né? Onde tem esses conflitos. E ele obedeceu sem saber o que aconteceria. Lá estava numa carruagem um oficial da Etiópia, etíope, eunuco, raça negra, negão forte, dentro da carruagem. A carruagem seguindo, balançando, e o cara querendo ler Isaías, só que não entendia o que estava escrito. Puxa vida, mas o que será que quer dizer isso? E o Espírito fala então para o Filipe, encosta aí perto. O cara vê o Filipe e fala, sobe aqui. Você está entendendo o que você está lendo? Não, não estou. Bom, quer que eu explique? E começou a explicar. E ele estava lendo Isaías 61. Chance, está me atrapalhando. Quando você quiser se manifestar, você pede permissão, tá bom? Gente, isso é cunhado, entendeu? Cunhado a gente não escolhe, vem, né? E aí Filipe explicou para o eunuco, anunciou Jesus, que foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o tosqueador, que não abriu a boca, que na sua humilhação lhe negaram justiça. E esse homem foi batizado, e Filipe arrebatado. Muito antes do desenho Jetsons, né, que já transportava de um lugar para o outro. Fala então algum desenho moderno que tem, que a pessoa é levada de um lado para o outro, assim. Ou alguma série, vai. Ajuda, gente. Esse Filipe foi transportado de um lugar para outro. Olha só. E seguiu o seu caminho cheio de alegria. Por que ele estava cheio de alegria? Porque ele se alimentou da vontade de Deus. Por isso ele estava jubiloso. E o Paulo, gente,
Esse sabia bem o que era fazer a vontade de Deus. Por muito tempo ele fez a sua. Mas quando ele encontrou Cristo no caminho de Damasco, ele se rendeu ao senhorio de Jesus. Deus tem o tempo e o jeito dele. E aí Paulo, um pouco mais para frente, foi levado para Roma, onde Deus o queria, de navio, um navio que passou por todo tipo de dificuldade, até afundar. E em Roma, a capital do mundo na época, ele escreveu 4 cartas, preso. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E esse mesmo Paulo disse o seguinte: eu me fiz fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse era o Paulo. Estevão, Filipe, tantos outros homens que seguiram o exemplo de Jesus, que se conectaram às pessoas. Presta atenção, se conectaram às pessoas, se ligaram às pessoas. No caso do Estevão, suas palavras, olhando nos olhos daquelas lideranças judaicas, foram tão intensas que revoltou aquele povo todo. E o Estevão foi rejeitado. Se fosse hoje, mesmo com a tecnologia, tenho certeza que o foco desses homens continuaria sendo as pessoas. Aquela gente perdida, precisando de alguém para receber uma explicação da palavra. Conectar-se tem tudo a ver com os outros. Nunca é sobre mim. Conectar-se vai além da comunicação bem-sucedida. Se a gente quer se identificar e se relacionar com os outros, tem que passar por cima de nós mesmos. E as pessoas, quando olham para nós, elas fazem 3 perguntas nessa conexão. Primeira, você se importa comigo? Se importa mesmo? Você está preocupado comigo mesmo? Está preocupada mesmo? Existe algum interesse aí por trás? Se a resposta for sim, essas pessoas estão abertas, prontas para uma interação. Segundo, você pode me ajudar? Para ter a atenção de alguém, mostre que você quer colaborar, de algum jeito, de algum modo. E que não está fazendo propaganda de um produto, de um aparelho, da igreja, do pastor, do ministério de jovens, dos forasteiros. Jesus é que tem que ser levado às pessoas, sempre. É Cristo. Ele é o centro de tudo aqui. Terceiro, posso confiar em você? Será que eu posso confiar em você? Se eu me abrir, você vai me ouvir mesmo? E vai se colocar do meu lado? Posso confiar? E a confiança é vital para qualquer relacionamento, para qualquer negócio, para a nossa vida. Segundo, olhar para o outro. É preciso erguer os olhos e ver os campos. Foi isso que Jesus falou. Ergam os olhos e vejam os campos. Se a gente não levantar os olhos, levanta o teu olho para mim. Isso. Olha que visão maravilhosa que vocês estão tendo. É dessa aqui, desse banner, né? Quando a gente levanta os olhos, a gente amplia o nosso campo de visão. A gente enxerga mais longe. A gente tem a oportunidade de ver o horizonte. Jesus falou: levanta os olhos, para de ficar de cabeça baixa, olhando para o chão, olhando para você mesmo. Essas são características, olhar para baixo, de quem está cansado, de quem está desanimado, perdido. Nós não vamos chegar a percorrer o caminho se a gente ficar com os olhos para baixo. Mas não é esse o nosso caso.
como cristãos, como filhos de Deus, porque nós temos uma identidade celestial. A nossa visão espiritual foi restaurada. E hoje nós temos o privilégio de enxergar além de nós e ver muitas coisas que ainda estão para serem descobertas e para serem exploradas. Erga os olhos e veja os campos, porque a gente olha para tantas coisas, mas Jesus fala para a gente olhar para os campos que estão prontos para a colheita. E obviamente que ele está usando essa figura não é para falar de alimentos, mas é para a gente enxergar as pessoas. As pessoas estão aí necessitadas, doentes, em depressão, 350 milhões no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, pensando em suicídio. Você sabia que a taxa de suicídio tem caído no mundo inteiro, mas no Brasil cresceu 24% entre os adolescentes? Ansiedade, síndrome do pânico, sem ter um plano de vida, sem saber o propósito, não é? E nós vimos nos estudos, pessoas com sede, com fome, com frio, sem roupas, buscando refúgio em outros países, porque a sua terra está devastada. Pessoas doentes. E quando a gente se compromete com o sofrimento delas e nos dispomos a ajudar, Jesus disse que nós estamos ajudando a Ele mesmo. Foi Ele quem falou isso. E no dia do julgamento final, esses que acolheram, que deram de beber, que deram de comer, que deram as roupas, que acolheram os refugiados, esses serão as ovelhas que ficarão do lado direito de Cristo e herdarão o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. E os outros que não agiram, que não tiveram obras demonstrando a mudança de vida, são os cabritos, que vão ficar do outro lado. E o destino deles será o fogo eterno. Que lado você quer ficar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado das ovelhas ou do lado dos cabritos? Ovelha no acampamento, cabrito fora do acampamento? Presta bem atenção no que eu vou contar agora. Essa história que eu vou contar para vocês, nunca mais vocês vão olhar do mesmo jeito. Um doutor da lei perguntou para Jesus como fazer para herdar a vida eterna. O objetivo desse sujeito era expor Jesus, era testar Jesus, os conhecimentos dele, e aí criar uma polêmica para ele sair vencedor. E Jesus devolve a pergunta para ele. O que diz a lei? Aí o homem fala, olha, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eu aprendi isso com o Ed lá no acampamento da CMC, em Bauru, acampamento de jovens. Ele falou isso lá no primeiro dia do acampamento. E Jesus fala, vai e vive isso. A conversa tinha que ter parado por aí, né? Mas o cara não ficou satisfeito. Falou, você acha que eu vou perder? Deixa eu continuar para ver o que ele vai falar. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então esse é o texto que está em Lucas 10, 25 a 37. E quem me ajudou é o Mateus Camargo, um ilustrador da igreja. E presta atenção na história. Conforme eu for contando, você olha lá na história. Vou começar a contar a história. Jerusalém ficava a 30 quilômetros de Jericó. Um homem passava por aquela estrada perigosa, onde se multiplicavam os assaltos, não só à noite, mas em plena luz do dia. Das cavernas
ou de trás das rochas, surgiram os assaltantes que roubaram tudo desse pobre homem. E certamente porque ele tentou reagir, apanhou muito. Ficou abandonado, quase sem vida, em meio ao seu sangue, e foi impedido de seguir o seu caminho. Aí, passou por ali um sacerdote. Esse sacerdote teria terminado o seu serviço no templo, e ele retornava a Jericó. E não poderia ser mais providencial esse encontro, porque a lei determinava como obrigação para um sacerdote socorrer qualquer pessoa acidentada, sobretudo quem estava no estado de semi-morto. Tinha a mesma nacionalidade dele, desamparado, e esse sujeito nada moveu para ajudá-lo. Continuou com o coração duro. Inclusive, ele estava com fone de ouvido. O que fala ali no pequenininho? Não, mas e ali do lado? Essa música mexe muito comigo. Ela ame o seu próximo como se fosse você. Em seguida, passou o levita. O cara era um instrumentista fantástico, ele também trabalhava no templo e estava indo para casa e nem deu bola. Eu acho que ele deve ter feito o cálculo. Bom, eu vou gastar tanto para ajudar esse cara e depois não vou ter nenhuma recompensa. Não vou conseguir recuperar o meu dinheiro. Vou ter prejuízo. E foi embora. Bem diferente foi a reação do samaritano. Sem levar em conta o ódio racial que violentamente o separava do judeu, apesar de tratar-se de um inimigo, ele teve compaixão daquele homem. Parece que ele está com a camisa do Palmeiras. Teve compaixão daquele homem machucado, ensanguentado, sofrendo. E aí, ele desceu da sua montaria, acudiu o homem com os primeiros socorros, e aí pegou e levou uma pousada a esse hotel. Passou a noite cuidando dele. E no dia seguinte fez uma dívida com o dono da hospedagem para ele cuidar do pobre judeu até ele voltar da viagem, porque ele precisava continuar trabalhando, era um comerciante, era muito apreciado pelo dono da estalagem. Qual time está faltando aí? Longe de mim qualquer julgamento, viu, gente? Essa seria a reação das pessoas do nosso tempo. A primeira tirou uma foto. Não, a primeira estava ouvindo música. Nem deu bola. A outra, olha só, não sei se você conseguiu ler o que estava escrito. Passou um WhatsApp. Rua violenta, irmãos. Não passem por aqui, cuidado. Eu estou vazando. Deus abençoe o grupo. Olha lá. E foi embora. Só o São Paulino. E os São Paulinos são assim, eles têm um coração grande. Eles se preocupam com as pessoas. Eles até deixam os outros times ganhar para eles se sentirem melhor. Essa história contada por Jesus deixa claro que os judeus limitavam o conceito de próximo.
A história deles, a lei, a raça, tudo isso era fator de separação com outros povos. E nós não podemos limitar o nosso próximo. Nós queremos escolher. O próximo é aquele que Deus coloca ao teu lado, perto de você. E às vezes ele está desse jeito aí, ó, machucado, sujo, ferido. E vai exigir de você, às vezes, a tua grana, o teu cuidado, o teu acompanhamento, o teu tempo. Antes da parábola, o doutor da lei tinha perguntado quem era o próximo dele. E agora, Jesus inverte a pergunta. Jesus pergunta assim, ó, qual dos três parece ter sido o próximo do homem assaltado? Olha a pergunta que Jesus faz, presta atenção. Qual dos três parece ter sido o próximo do homem assaltado? O próximo não seria o homem assaltado? Jesus não pergunta isso. Jesus pergunta, qual dos três parece ter sido o próximo daquele que estava sofrendo, daquele que tinha alguma necessidade? E a resposta foi, parece que era o que tinha sido misericordioso, né? O que falou aí o doutor da lei. Então Jesus manda fazer igual. Jesus já tinha mandado fazer igual, agora ele manda fazer igual de novo. A questão aqui é que nós podemos ser o próximo de quem está necessitado, está sofrendo. Como? Fazendo o bem, estendendo a mão. O que nos faz ser o próximo são os nossos gestos de amor, os nossos gestos de piedade. Amém? Cutuca o irmão, fala, irmão, estamos chegando no final da mensagem. Você não pode perder. Daqui a pouco nós vamos jogar você na fogueira. Os que por algum motivo não mantiverem os seus olhos abertos, terão o seu destino já traçado. A fogueira. E olha o que eu vou dizer. A gente acha, isso é sério. Juca, você está comigo, né? A gente acha que simplesmente por mandar um versículo, uma mensagem para alguém, fazer uma postagem emocionada, compartilhar algo que mandaram para a gente, tocante, bonito, nós já cumprimos o nosso papel. Cuidado. Embora isso possa até ter um resultado satisfatório, algumas vezes, não substitui a proximidade, o contato, para ver, não substitui o relacionamento pessoal, o olho no olho. E para nós nos livrarmos dessa escravidão e passarmos a olhar verdadeiramente para as pessoas, é preciso fazer um sacrifício, é preciso atitude, é preciso a gente trocar alguns hábitos nossos. Eu espero que a gente saia daqui e faça isso. Dedique menos tempo às redes sociais para estar com as pessoas. E se você usar as redes sociais, use dizendo, vou passar aí na sua casa, vamos tomar um café? Eu tenho uma palavra para você. Eu li a Bíblia hoje e quero te dizer o seguinte. A bem da verdade é considerar o outro superior, né, a mim mesmo. O que não é fácil. E terceiro e último ponto. Trabalhar em equipe. O envio é para ceifar, para colher até o que nós não semeamos. Nós vamos colher
aquilo que nós não semeamos. Ou seja, é uma chamada para os discípulos de Jesus. Em todo o texto ele se dirige aos seguidores. E o primeiro verbo aí é enviar. Enviar significa dar um destino, uma direção, mostrar um caminho. No caso, nós, eu e você que estamos em Cristo, como filhos de Deus, fazendo parte da família dele, somos enviados, somos mandados. Para quê? Para colher. Ou seja, entrar em contato com alguém e mostrar o caminho para eles, porque eles estão aguardando a nossa ajuda. Exatamente o outro. O fruto está pronto para ser colhido, até antes do tempo que eles pensavam. Jesus fala, não faltam 4 meses? Erga os olhos e vê. A turma está aí. Eles precisam da sua ajuda. Eles estão no ponto para ouvir algo que você tem para dizer. O outro. Jesus falou em João 12, 23 e 24 o seguinte: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando de quem? Dele mesmo, da morte dele, como semente para nos dar vida e dar vida para outros, para muitos outros. E Jesus fez isso. Ele é a semente que foi plantada por amor a nós. Eu e você somos frutos dessa produção divina. Porque a obra de Jesus abriu as portas de salvação para todos os povos e todas as eras. Agora saiba o seguinte, numa plantação, quem dá crescimento é Deus. Eu posso até plantar e até mesmo colher, sem ter muitas qualidades técnicas, sem ter feito faculdade de agronomia lá em Piracicaba. Mas só Deus pode fazer a semente virar fruto e crescer, até a colheita. O lavrador planta, rega, vai dormir e Deus trabalha. Portanto, nós somos cooperadores de Deus. Cutuca quem está do teu lado e fala, ó, nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos com Deus. Sabe de quem que é a lavoura? É dele. A lavoura é dele. Por isso que esse texto aqui, de 1 Coríntios 3,8, o Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o crescimento que vem de Deus. Aí você encontra Paulo e Apolo trabalhando juntos, né? Repare que a gente leu no texto, fala semeador e ceifeiro. São duas pessoas diferentes, dois trabalhadores distintos. Enxergue o semeador como sendo eu e você. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, depois ele falou, vós sois a luz do mundo. Então as coisas no reino de Deus funcionam de forma conjunta. Quando se fala da igreja, aparecem na Bíblia algumas expressões, corpo de Cristo, edifício de Deus e também lavoura de Deus, plantação de Deus. Quando Jesus envia os 12 e depois os 70 para evangelizar, é de 2 em 2, é companheirismo, é um junto com o outro, portanto nós precisamos do outro. Olha que belezinha que está aí do seu lado, você precisa dele, você precisa dela. Nós precisamos uns dos outros.
Até porque, às vezes, o trabalho de plantar e colher é muito pesado. E aí, se nós estivermos em mais... Gil, hoje nós lavamos os pratos rapidamente. Aliás, a máquina lavou os pratos. Né? Mas nós colaboramos num trabalho quase numa fábrica ali, fazendo com que as coisas funcionassem mais rapidamente. Nós devemos ter cuidado uns com os outros. E por isso os mandamentos recíprocos são importantes. Um ao outro, uns aos outros. Para aprendermos a viver em comunidade. Para deixar de lado a nossa individualidade. Para valorizar os relacionamentos. Para sermos dependentes uns dos outros. Quando nós praticamos esses mandamentos recíprocos, que estão na palavra, nós protegemos o corpo de tudo que é negativo, mas também contribuímos para que é o positivo, o crescimento meu e seu. E quem estabeleceu essa relação? Foi o Espírito Santo. Esse Espírito que está atuando aqui no nosso meio. Ele estabeleceu essa relação, porque Ele habita em todo cristão. Ele nos une a Cristo. Aceitem-se uns aos outros. Acolham seus irmãos livremente, sem constrangimento. Não se importe com as diferenças, fraquezas ou falhas que ele tenha. Cristo já nos aceitou assim como nós somos. Perdoem-se mutuamente, é outro mandamento recíproco. Levem os fardos pesados uns dos outros. Tomem sobre vocês a dificuldade, o problema, a circunstância que oprime o teu irmão, como se fosse sua. Faça um esforço para que isso seja resolvido. Não fale mal uns dos outros. Não digam palavras que tornem o irmão desacreditado, desonrado, menosprezado, desprezado quanto ao seu caráter, quanto às suas ações. E a gente podia até acrescentar hoje aqui. Se bem que acrescentar algo à palavra de Deus, né? Lá Apocalipse não perdoa. Mas são somente palavras, um jogo de palavras, tá bem? Que tal esse mandamento recíproco? Juntem-se uns aos outros para trabalhar na plantação de Deus. Sair aqui desse acampamento fazendo um compromisso, quem sabe inicialmente, de oração com uma pessoa, de orarem um pelo outro e orarem um pelo amigo, pela amiga, que às vezes é incomum ou que às vezes é diferente. Não é? Que tal incluir essa pessoa que ainda não faz parte do seu grupo, abrir a panela, convidar quem não tem um relacionamento muito íntimo com você, para conhecer melhor, para estar mais perto, juntando ao outro, para que esse evangelho seja pregado e para que o reino seja implantado em muitas vidas. E aí eu concluo, viu, Lê? Aí eu concluo. É que esse é o nosso sinal, entendeu? Eu vou fazer de novo para os músicos entenderem. E aí eu concluo. Você levantou mais um. Tem mais? E então eu concluo. A quarta integrante levantou. Acho que falta... Cadê o Natan? Aí eu concluo. O Natan. E o Cauê? Está dormindo. O Cauê foi tirar um cochilo lá atrás. A conclusão. O outro só pode ser descoberto quando tira os olhos de mim. Vocês não vão me atrapalhar agora, hein? Não? Fica quietinho aí, Lê. O outro só pode ser descoberto quando eu tiro os olhos de mim. Quando eu tiro os olhos da tela do computador. Quando eu tiro os olhos da tela do smartphone. A sociedade de hoje, conectada e num processo
de compartilhamento contínuo, tornou-se barreira para vermos as pessoas de carne e osso, para tocá-las, para conversar com elas, para interagir. E há muita gente precisando da nossa palavra, do nosso olhar ao redor, com os mais diferentes problemas. Os mais diferentes problemas. E Jesus se compadecia dessas pessoas. E cheio do Espírito Santo, ele anunciava, Isaías 61 fala isso, as boas novas aos pobres, curava os quebrantados de coração, libertava os cativos e os algemados, consolava os que choravam. Era com essa intensidade de amor que Jesus tratava as pessoas. Amor de entrega absoluta, de inclusão. Isso dava prazer para ele. Era como um alimento, como nós vimos, que o satisfazia. A conexão com Deus, fazer a vontade do Pai. E assim também nós devemos anunciar, sem trégua, que o reino chegou, que o rei está vivo, que o rei tem um plano para todos esses que estão desesperados e precisam de uma direção, que o rei morreu por amor a mim, por amor a você, que sem a cruz a gente não pode enxergar o outro. Jesus ergueu os olhos e viu. E ele pede que nós também façamos o mesmo, que enxerguemos o campo pronto para a colheita. Feche os seus olhos agora, pensa num campo, sei lá, de alguma coisa que você já tenha visto, de soja, de milho, algo assim a perder de vista. Coisa bonita. Tudo isso são pessoas que estão esperando por nós. Porque esse é um trabalho que começa em cada um de nós, mas que nos envolve como corpo de Cristo. E essa relação conjunta de semear, regar e colher com Deus junto, com Deus fazendo essa produção ficar cada vez mais linda. Abre o olho agora para você não fechar. Não dormir, aliás. Para você não fechar o teu coração, entendeu? O outro que está perto de mim. Tem um outro perto de você? Talvez eu nem conheça. Não saia desse acampamento sem conhecer o outro. Faça o maior número possível de contatos. Converse. Pegue o telefone, depois você pode até trocar um WhatsApp. Pouquinho só, tá? Depois você vai encontrar essa pessoa, pessoalmente. Né? O outro, meu irmão. Olha que irmãozão que você tem aí. Esse é o outro. Talvez você conheça um pouco melhor. E eu sendo o outro de alguém que precisa. De qualquer modo, a todos, os que eu conheço, os que são os meus irmãos, os que estão perto e os que estão longe, que de alguma forma eu vou ter contato, Deus quer que o seu amor chegue até eles e assim a salvação e o seu reinar completinho, completinho. No primeiro dia, eu peguei um trecho da letra da música tema do acampamento, né, que dizia assim, Como eu posso olhar para o outro sem ver a cruz? Como eu posso enxergar o outro, como eu posso olhar para o outro sem antes ver a cruz? E agora é a segunda parte, ó. O teu amor é operante. O teu amor não vê a quem. Se alguém de perto ou distante ouvir, tua voz o atrai e vem. O teu amor vive no povo, na igreja, que nasce naquela cruz,
Se alguém de perto ou distante chorar, teu consolo soprará. Que seja através de mim, que seja através de você, que seja através de nós. Vamos falar isso, essa parte? Que seja através de mim, que seja através de você, que seja através de nós. Que assim seja. Amém? Seja através de mim, que seja através de você, que seja através de nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.